Nova compreensão do Messias. Dia 4 de novembro, segunda-feira. João, capítulo 1, do 32 ao 36. E João testemunhou, dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem desceu e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi, tendo testificado, que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Aqui, antes disso, João já tinha dito que Jesus era o Cordeiro de Deus, no verso 29. Aqui, antes. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando Jesus se dirigiu a João para ser batizado, João chamou a atenção do povo e apresentou Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí João fala para o povo e diz: olha, eu não sabia quem era ele. Eu estava anunciando a sua vinda, eu estava preparando um caminho para ele, só que eu não conhecia ele. Eu não sabia quem era ele. Mas aquele que me enviou a batizar com água para preparar o povo para recebê-lo, me disse: o Messias é aquele sobre quem você viu descer o Espírito. E ele diz: eu vi, eu de fato vi e testifico que ele é o Filho de Deus. Então a lição faz uma pergunta: o que foi que João disse sobre Jesus que o povo não esperava do tão aguardado Messias? Qual foi a decepção do povo quando João apresenta Jesus? Todos nós já entendemos que o povo de Deus estava precisando de um Messias, um líder político, militar, que os libertasse do poder de Roma. Era esse o Messias que eles queriam, era esse o Messias que eles esperavam. Só que João Batista, que eu estava preparando o povo para receber o Messias, apresenta o Messias, não o Messias que o povo queria, mas o Messias que, como um cordeiro, seria sacrificado, seria oferecido como oferta. E o povo de Deus, do tempo do Antigo Testamento, sabia muito bem qual era a sorte do cordeiro. A sorte do cordeiro era ser morto. Então, dizer que o Messias era o cordeiro foi uma decepção para o povo. E agora o apóstolo João, não mais o João Batista, mas agora o discípulo João, ele, no seu evangelho, pretendia que as pessoas tomassem essa consciência, tivessem essa compreensão sobre o Messias, para reconhecer que Jesus era que estava cumprindo todas as profecias a respeito do Rei vindouro e das suas obras. Cristo não veio como um líder político-militar, mas como propósito de se oferecer como sacrifício pelo pecado do mundo. Somente depois disso, quando tudo estiver consumado, é que ele virá o reino final, como diz lá em Daniel. Daniel 7:18 diz que os santos possuirão um reino eterno. Os santos do Altíssimo herdarão o reino eterno, o reino de Cristo. Mas isso é só depois. Mas o povo queria para agora. O povo queria para aquele momento. No batismo de Jesus, no batismo de Jesus, João aponta Jesus como cordeiro, ele traz uma nova luz, ele projeta uma nova luz sobre o Messias. A mente dele, a mente de João Batista, ao batizar Jesus, foi dirigida pelo
Espírito Santo para Isaías 53. Desejar todas as nações para 99. João Batista disse, eu mesmo não conhecia. Verso 31. Então, de que maneira ele reconheceu Jesus como Messias? O que aconteceu que João teve essa convicção e apresentou Jesus como Messias? Porque Deus tinha dito a João, aquele sobre quem você vireceu e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo, disse João Batista, eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Então, o que o apóstolo João está querendo afirmar aqui? Está repetindo o testemunho de João Batista para que as pessoas, os leitores do seu evangelho, tivessem a mesma convicção de João Batista. Deus revelou a João Batista que Jesus era o Messias. E aí, João, o evangelista, esse João que escreveu o evangelho, ele diz, nós testificamos do que vimos, do que ouvimos, do que tocamos, do que vivemos. Tudo isso para que o leitor do evangelho tenha plena convicção de que Jesus é o Messias, o Salvador. A lição termina perguntando, como descobriríamos a verdade sobre Jesus, sendo ele o sacrifício expiatório por nossos pecados, a menos que essa revelação não fosse dada nas Escrituras? Se essa mensagem não nos fosse revelada, como nós iríamos aceitá-lo como Messias? E a lição termina perguntando, é importante conhecer a Bíblia e o que ela ensina sobre Jesus? Então, irmãos, nosso cuidado deve ser colocar o nosso tempo disponível, todo o tempo que nós pudermos dedicar à palavra de Deus, colocando a nossa vida diante da palavra de Deus. Deus nos revelará tudo que nós precisamos, assim como ele revelou a João. João não conhecia Jesus, João vivia no deserto, provavelmente com os essênios, um grupo que vivia da natureza, longe da cidade, sem contato com escola, sem contato com templo, com sinagoga, com nada. Vivia nas montanhas. Não conhecia Jesus. Só que Deus revelou para João como ele ia identificar o Messias. Hoje nós temos a palavra de Deus, temos o Espírito de profecia, temos toda a revelação aberta diante de nossos olhos. Então, muito mais Deus nos impressionará e o Espírito Santo vai nos dar a convicção de todas as verdades que nós estamos vendo e estudando diariamente. Por isso, precisamos clamar pelo Espírito Santo. Ellen White chega a dizer que aonde o Espírito não é falado, não é estudado, não é pregado, não é cantado, onde não se fala do Espírito Santo, jamais ele será recebido. Se é ele quem vai nos capacitar, se é ele quem vai nos dar poder para resistir às provas, para passar pela tribulação, para dar o alto clamor, para fazer as reformas que nós precisamos fazer na nossa vida, para nos manter em pé como testemunhas vivas até a volta de Cristo. Se é o Espírito que vai completar a pregação do Evangelho, se é ele quem vai restaurar em nós a imagem e semelhança de Deus, se é ele que vai nos ajudar a vencer nossas fraquezas, e nós não falamos nele, não pregamos sobre ele, não cantamos para ele, não exaltamos o nome dele, não invocamos a sua presença, irmãos, misericórdia. Vamos lembrar desse agente divino que nos trouxe até aqui. Vamos levar a sério a busca do Espírito Santo. Oremos. Deus bondoso, aqui estamos, nós somos vossa batismo, nesse culto matinal distrital. Nós colocamos a nossa vida, Senhor, no serviço da obra, voluntariamente. Temos muitos líderes aqui nesse culto diariamente, líderes que reconhecem nossa pobreza, nossa necessidade, nossos
nós sabemos, nós temos plena certeza de que é o Espírito Santo que vai completar a obra em nós. Um dia nós estávamos longe e ele foi nos buscar pela palavra, pela ação da palavra. E aqui nós estamos com a palavra. Nós sabemos que ele, através da palavra, completará a obra em cada um de nós. Dá-nos o teu Espírito, Senhor. Derrama o teu Espírito. A promessa se cumpre em nós. E agora abençoe Jaqueline, que ela vai fazer a leitura do livro Serviço Cristão. Nos ajude a colocar em prática, Senhor, as coisas que nós estamos estudando. Em nome de Jesus. Amém. Amém.